Oi, amados, oi, irmãos, que a paz de Cristo, que Deus esteja com os irmãos, fortalecendo a fé, que os irmãos possam continuar orando, buscando a Deus, procurando conhecer a sua palavra, lendo a sua palavra, orando, fugindo do mal, contribuindo, falando de Cristo, né? Também ensinando outras pessoas. Que o Senhor possa abençoar esse dia. Hoje eu gostaria de falar alguma coisa, algum estudo sobre a existência e o ser de Deus. Nós falamos sobre a revelação, né, mesmo domingo passado, e qual é o objetivo? É você procurar conhecer a Deus, é você também melhorar nas suas orações, você confiar, tendo base para confiar mais no Senhor. Então a existência e o ser de Deus. Tem um versículo aqui que Paulo fala: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos e quão inescrutáveis quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11:33. Então essa é a maneira do apóstolo encerrar o capítulo, e não podemos fazer nada melhor, né? Ele exalta a pessoa de Deus, certo? O homem que se diz moderno, tá? E desenvolvido, ele começa normalmente o estudo pelo homem. O foco é o homem, né? E depois ele vai para Deus. Então o estudo de Deus é sempre subjetivo, começa com o próprio homem. Então esse modernismo, ele está interessado, né, em si mesmo, em suas ideias, tá? E ele quer conhecer o homem sem conhecer a Deus. Ele não vai conseguir. Ele vai ficar com dificuldade de explicar por que o homem é assim. Mas a Bíblia começa com Deus. A Bíblia diz assim, Gênesis: no princípio criou Deus. Então essa coisa é importante. Ela começa com Deus. E esse tem que ser o nosso objetivo. Sempre aprender quem é Deus, sobre Deus, conhecê-lo, né? Buscá-lo na Bíblia. Então é o tema mais importante para a nossa vida, é conhecer a Deus. Por quê? Porque nós vamos passar a eternidade aprendendo sobre Ele. Muitas vezes a gente ouve um ímpio, uma pessoa que não crê em Jesus, dizendo que no céu vai ser muito enfadonho. Ora, você vai conhecer aquele que é infinito, né? E você nunca vai terminar esse conhecimento. Então nós fomos salvos, nós fomos chamados para glorificar a Deus, e essa glorificação exige conhecê-lo, tá certo? Então essa é a parte importante para a nossa vida. Muitas vezes você passa tempos na igreja e você não aprende sobre o Senhor, e você não busca o Senhor, e você continua um menino na fé, né? Que poderia já estar avançando, conhecendo mais o Senhor Deus. Então, amados, a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui é a existência de Deus, tá? Afirmamos que queremos adorar a Deus, conhecê-lo. Então é o primeiro pensamento que vem na nossa mente, a existência de Deus, né? A Bíblia, ela não nos prova a existência de Deus. A Bíblia, ela pressupõe a sua existência. Então quando começa Gênesis, ele não começa provando, né, provando que Deus existe. Não, ele pressupõe. Ele já começa com Deus. Por quê? Porque Deus é a pessoa mais importante, é a pessoa que domina todas as coisas. E ele começa, por quê? Porque a Bíblia é uma revelação, né? A Bíblia é uma revelação, ela não é uma filosofia, né? Ela é a revelação de Deus. Então ele começa com Deus. Então a Bíblia pressupõe Deus. Então no princípio criou Deus, e ela afirma a sua existência. E nós temos, por exemplo, em Atos 14, se você ler, e Atos 17, Romanos 1, que a Bíblia nos ensina que a causa dessa benevolência de Deus em se revelar, e se você deixa de crer nisso, você
é indesculpável. Então a existência de Deus pode ser comprovada na própria natureza, né? De que ele deixou as suas marcas para nós. E como diz em Romanos 1:20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, sendo percebido pelas coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis. Então, essa presença, essa marca de Deus, da sua existência, está nas suas obras. Então, o homem tem inventado muitos argumentos. Se você lê alguma coisa sobre a existência de Deus, nos livros de filosofia, nos livros teológicos, os homens têm inventado alguns argumentos para a existência de Deus. Eles podem ser úteis, né? Em certo sentido, porém, jamais levarão à fé. Segundo a Escritura, ninguém pode crer em Deus sem fé, sem a obra interior do Espírito Santo, sem a regeneração, sem o chamado eficaz para você, tá certo? Então, lá em Hebreus 11:6, diz o seguinte, que diz que para que alguém vir a Deus, é preciso que creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. De modo que, afinal, ninguém crerá em Deus sem o dom da fé, que é o dom do próprio Deus. Então o homem não vai crer no Senhor sem esse dom da fé que Deus concede ao se revelar a alguém.